Jornada do usuário, né? Poxa, a jornada do usuário é uma ferramenta massa para ajudar a gente a estudar contexto e experiência do usuário. Na verdade, talvez essa seja a melhor ferramenta do Design Thinking para fazer isso. Lembra nos vídeos anteriores que eu expliquei para vocês que projetar interfaces não se limita somente a desenhar interfaces, né? Interfaces são o meio pelo qual uma interação acontece. E essas interações são efetivamente eventos que configuram uma boa experiência de uso. Por isso a gente precisa projetar as nossas interfaces levando em conta não somente quem são os nossos usuários, mas também e talvez principalmente como é que eles agem. A jornada do usuário basicamente é uma tentativa de retratar o comportamento de um determinado usuário antes, durante e depois de alguma determinada situação problemática, né? Nesse momento do meu projeto, eu ainda não sei muito bem qual vai ser minha solução, mas eu já imagino qual é o problema que eu estou querendo estudar. Então a jornada do usuário serve justamente para a gente desenvolver uma melhor compreensão do que precede o problema, de como o problema acontece, ou de como o problema se manifesta, né, e o que rola depois que o problema acontece. Ok, vamos para um exemplo prático. Eu vou pegar um problema prático, por exemplo, a baixa qualidade do nosso sistema de ônibus em Recife. Então, ao estudar essa jornada, eu posso mapear a jornada do usuário desde o momento em que ele chega na parada de ônibus, aguarda o ônibus sem saber quanto tempo falta para ele chegar, enfrenta a situação de um motorista que queima a parada e entra no ônibus seguinte, né? Não tem lugar para sentar porque o ônibus está lotado, fica com calor porque o ar-condicionado está quebrado, quase leva uma queda porque o motorista dirige mal e demora para chegar no destino. E acaba chegando no trabalho de mau humor por tudo que teve que enfrentar. Um detalhe importante, né? O detalhamento da jornada tem que ser capaz de retratar todo o processo de interação do usuário com o problema, né? As características do contexto em que essas interações acontecem, as expectativas e emoções vivenciadas pelos usuários em cada etapa e principalmente quais aspectos se configuram como problemáticos, né? Frequentemente a gente acaba descobrindo nessa etapa que o nosso aplicativo de software provavelmente não vai conseguir resolver todos os problemas, né? Em contrapartida, a gente consegue olhar para as diferentes partes da experiência problemática de maneira mais clara e precisa para saber exatamente onde é que a gente está contribuindo. Outro detalhe é que é importante de lembrar que a nossa intenção com esse lance de jornada de usuário não é mapear um processo que seja estatisticamente generalizável ou válido para todos os casos, certo? Aqui a nossa intenção é buscar casos que representem bem o problema e que possam trazer dados para incentivar os processos criativos que virão mais para frente. Quanto mais realista ou mais convincente esses casos estudados, melhor. Para conferir esse realismo à atividade, né, frequentemente essas jornadas de usuários são construídas em conjunto com outra técnica de estudo chamada etnografia. Aliado a isso, observe também que nesse momento a gente ainda não deve se preocupar com qual vai ser a nossa solução, certo? O foco aqui é no detalhamento do problema, certo? Na descrição da situação problemática. Lembrem que aqui a gente ainda está numa etapa de estudo dos usuários. Como uma boa técnica associada ao Design Thinking, a representação da jornada do usuário geralmente é feita de uma maneira visual, né? A gente tem um gráfico demonstrando as etapas da interação, ou uma história em quadrinhos descrevendo situações, ou mesmo um processo mesmo desenhado em forma de diagrama. Vocês vão ver que o mapeamento da jornada do usuário é uma ferramenta que ajuda muito a desenvolver a nossa empatia pelo usuário. Outra ferramenta que também ajuda a fazer isso são os mapas de empatia, né? A jornada do usuário também interage muito bem com a ferramenta de personas. Eu posso, por exemplo, aproveitar exatamente as personas que eu criei na outra ferramenta para utilizar como cases na jornada do usuário, né? Para representar os meus diagramas que descrevem diferentes problemas. Eu posso ter um diagrama para cada persona, uma vez que perfis diferentes vão ter possivelmente experiências diferentes com o problema que a gente está investigando. Por enquanto é isso. Até mais.